Saudações! Seja bem-vindo a mais uma aula do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, Livro 2, Módulo 5, Aprendendo com os Fatos Cotidianos. Roteiro 4, O Centurião de Cafarnaum. Neste roteiro nós vamos conversar sobre a passagem do Centurião de Cafarnaum. Ela é importante porque nos apresenta um fenômeno de cura à distância realizada por Jesus. Mas não é só isso. Representa também a figura do homem de bem, centrada no personagem centurião, que angariava a simpatia até mesmo dos hebreus, que sempre nutriam repulsa pelos romanos em razão deles serem um povo que dominava os hebreus. Mas o centurião, ele tinha a simpatia dos demais, daquelas pessoas com quem ele convivia. E é sobre isso que nós vamos conversar neste roteiro. Tópico 1, texto evangélico. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimavam, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 2 a 10. Cafarnaum, uma aldeia situada na margem noroeste do Mar da Galileia, significa cidade de Naum. É também identificada como Tel Rum, nome de uma colina praticamente inexistente nos dias atuais, devido a inúmeras escavações a que foi submetida ao longo dos tempos. O texto nos revela que o centurião era uma pessoa de bem. Ele era tão benquisto pelo próprio povo judeu, apesar de ser o conquistador, que ele tinha ali o carinho, o afeto de todo o povo. Tanto que eles foram pedir por ele a Jesus. E ele conquistou isso através do respeito, através da cordialidade. Tanto que ele construiu a sinagoga para os judeus. Esse texto, então, nos revela uma série de aprendizados. O primeiro deles, a cura à distância realizada por Jesus. Outro ponto é a fé, a gratidão. Podemos ainda registrar nesse ensinamento o poder da intercessão, mais uma vez nas passagens, a importância da intercessão das pessoas perante Jesus. Temos ainda a questão da solidariedade e do exemplo no bem. Tópico 2. Interpretação do texto evangélico. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Lucas, capítulo 7, versículos 2 a 5. A narrativa representa uma sequência de acontecimentos que podem ser considerados, no mínimo, inusitados. Primeiro, porque o pedido de auxílio a Jesus veio de um centurião, indivíduo pertencente ao quadro do exército invasor. Segundo, porque o beneficiado não era alguém social ou politicamente importante, mas um escravo. Terceiro, pelo endosso concedido pelos anciãos ao pedido do romano, que também destacaram as suas qualidades morais. Por último, evidencia-se a surpreendente fé do romano. Na verdade, a principal mensagem do texto é mostrar a força do bem
que marca as ações de todos os personagens envolvidos nessa história. Percebemos então na passagem uma série de situações, como diz aí o autor do material do EAD, pelo menos inusitadas. A primeira delas é que quem procura o mestre, ou melhor, quem dirige o pedido ao mestre, é um centurião, que era uma autoridade romana, uma autoridade do exército romano. E esse centurião, ele reconhece em Jesus a sua vicissitude. Outro ponto é que os próprios judeus foram pedir pelo centurião. Então, o centurião, que era um invasor, o dominador, ele tinha o respeito e a admiração dos judeus, do povo, por eles dominados. Isso significando que os judeus também, eles conseguiam ali ter gratidão pelos gestos nobres que aquele centurião tinha para com o povo judeu, para com a cultura judaica, para com a própria fé judaica, já que ele construiu uma sinagoga para eles. E outro ponto ainda importante é que os pedidos dirigidos a Jesus, eles eram levados em razão de uma profunda gratidão do povo judeu, daquele povo, para com o centurião. E o mais importante, ficou patente a fé do centurião no Mestre Jesus. Este ponto fica claro porque ele, inclusive, ele abre mão da necessidade de Jesus estar presente à sua casa. Primeiro, porque ele não se sentia digno. E segundo, porque ele sabia que o Mestre poderia operar o milagre que ele precisava, poderia atender o pedido que ele tanto ansiava. O oficial romano, considerado a priori inimigo, se revelou como pessoa de boa índole, respeitando as tradições culturais e religiosas dos habitantes da aldeia, subjugados ao domínio de César, conquistando-lhes a simpatia e a amizade. Esse romano deve ter sido efetivamente alguém especial, que, não se valendo da posição política que ocupava e sem fugir dos deveres inerentes ao cargo, soube cativar a comunidade de Cafarnaum pela construção de uma sinagoga. Os representantes dos judeus, por outro lado, revelaram possuir um nobre sentimento da gratidão. Quando, ao se dirigirem a Jesus, passam por cima das diferenças religiosas possivelmente existentes entre eles e o Cristo, e endossam o pedido do centurião, afirmando: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. O benefício recebido do preposto de César encontrou eco no coração daqueles judeus. Outros aspectos importantes em relação ao centurião. Primeiro, ele respeitava as diferenças, ele respeitava a cultura, respeitava as peculiaridades do povo judeu. Segundo, o afeto que ele tinha por aqueles que colaboravam com ele. Tanto é que ele não pede por ele pede por um escravo que trabalhava para ele. E mais, ele buscava a assistência do Cristo, não se valendo de sua posição de centurião, tanto que ele pede para outras pessoas estarem com o mestre porque ele não se sentia digno de ter com ele. E mais ainda, vemos os anciãos pedindo por ele. E é interessante, os anciãos eram judeus e eles, portanto, eles criticavam Jesus, porque Jesus ele acabava deixando de cumprir uma série de leis mosaicas. Mas, apesar disso, eles passam por cima dessa possível repulsa que eles tivessem, possível contrariedade que eles tivessem com o mestre, para ir lá pedir por aquele homem que fazia um pedido a eles, não por ele, mas sim por um serviçal dele, demonstrando aí uma cadeia de caridade, de amor e de fraternidade. A forma de agir do representante de César e dos judeus indica também que as pessoas de boa vontade conseguem efetivamente superar as divergências pessoais e culturais para juntas viverem em paz. Outra ideia perpassa pelos registros do evangelista, além da força do bem. Trata-se da intercessão e benefício de alguém. O centurião intercede pelo criado, os anciãos intercedem pelo centurião, e Jesus intercede junto a Deus por todos. Outro aspecto muito interessante é o elo que a gratidão ele
faz com que tudo aconteça. Primeiro, a gratidão do centurião para com o seu serviçal. Depois, a gratidão dos anciãos para com o próprio centurião. E vemos aí, nesse elo de gratidão, a importância da intercessão. Mais uma vez, vemos nas passagens de Jesus a importância de um ajudar o outro, de um interceder pelo outro, a importância de pedir a Jesus, não por si, mas pelo outro, que foi o que os anciãos fizeram, que foi também o que o centurião fez. Ele não pediu por si, mas pelo outro. E percebemos, então, que, alinhado a todas essas intercessões, temos Jesus funcionando como intercessor de toda a humanidade perante Deus. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa os que foram enviados, acharam um servo enfermo. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 6 a 10. A forma de tratamento utilizada pelo centurião quando se dirige a Jesus, chamando-o respeitosamente de Senhor, indica que reconheceu encontrar-se diante de uma autoridade a quem caberia reverenciar. Percebeu igualmente a fenomenal grandeza do Espírito do Cristo, a ponto de se sentir constrangido com o esforço do Senhor se deslocar até a sua residência. Por esse motivo, disse-lhe, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. São palavras saturadas de humildade que revelam a beleza da alma daquele centurião. Outras características do seu caráter são também reveladas na conclusão do seu diálogo com Jesus. Importante também percebermos como o centurião se dirige a Jesus, chamando-o de Senhor. Ele é centurião, que era poderoso, chefiava o exército de Roma naquele local, lá em Cafarnaum, mas ainda assim ele enxergava em Jesus uma autoridade muito superior à dele. E outro ponto também é a humildade que fica registrada nessa conduta do centurião. Aliás, não é difícil perceber que o servo doente serviu de instrumento da misericórdia divina para que o centurião manifestasse seu livre-arbítrio. Verificamos assim que são nos acontecimentos cotidianos que temos a oportunidade de fazermos as nossas escolhas, revelando as próprias disposições íntimas que caracterizam o nosso nível evolutivo. Causa admiração a Jesus a firmeza das ideias do centurião, a ponto de afirmar à multidão que o seguia, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. O soldado romano não cansa de nos surpreender. Além dos valores morais e da inteligência arguta, demonstra confiança e fé no mestre. Precisamos perceber que a doença do servo serviu de instrumento para que a misericórdia fosse externada. A piedade do centurião em relação à doença de seu servo e a misericórdia do Cristo, que intercede pelo doente. Vemos ainda a manifestação do livre-arbítrio, porque o centurião poderia optar por nada fazer. O servo que estava doente, ele poderia ficar displicente em relação à doença do servo, mas ele resolveu interceder por ele. E outro ponto ainda é a fé inabalável do centurião, a ponto de ele saber que, independente da presença do mestre, seria possível Jesus, com sua vontade, realizar ali a cura que ele desejava para seu servo. Voltando para casa, o centurião encontrou o servo curado. Natural que fosse assim, considerando o prodigioso magnetismo de Jesus e as suas elevadíssimas qualidades do seu espírito.
O mestre não precisou se deslocar até a casa do centurião para realizar a cura. Esta foi realizada à distância. Por último, é importante considerar que as curas e outros acontecimentos prodigiosos operados por Jesus representavam um meio para a divulgação do seu evangelho. E finalizando a passagem, percebemos que, então, o centurião encontra o servo curado. Este fenômeno se deve ao magnetismo intenso de Jesus, espírito puro que é, ele conseguiu realizar a cura à distância. Fruto também da fé do centurião, porque este fenômeno ele precisou também encontrar o espaço, o ambiente, a psicosfera favorável para que os eflúvios do mestre alcançassem o doente e o curassem. Vemos então um fenômeno que não podemos chamar de milagroso. Como Kardec aponta, trata-se de um fenômeno sobre-humano. Isso seria natural, já que Jesus, ele, embora encarnado no espírito, no corpo físico, ele é espírito puro e, portanto, ele não experimentava as limitações que nós experimentamos pela nossa inferioridade como espíritos. Por isso, para ele realizar esse fenômeno não era nada extraordinário, e sim a manifestação da grande capacidade do mestre. E por fim, é preciso lembrar que mesmo nas curas, Jesus utilizava isso como instrumento de ensinamento. O Evangelho de Jesus, ele se externou através das palavras do mestre, mas também através de suas ações. Esse, então, era o conteúdo dessa nossa aula, desse nosso roteiro. Espero que você tenha gostado. Curta, comente e compartilhe para que outras pessoas tenham acesso ao nosso estudo do EAD. Um grande abraço, muita paz e muita luz.